pessoal, tudo bem? Estamos fazendo um podcast de inclusão e da questão. Prazer, eu sou a Fer. Muito obrigado pelos feedbacks positivos. Obrigado pela tua audiência. Aproveita e já dá aquele like no canal. Inclusão e da questão no YouTube. Espalha para todo mundo, porque inclusão faz bem para todo mundo. Porque ninguém gosta de se sentir excluído. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não estaria aqui, trabalhando com dignidade, levando conhecimento, informação para você. E construindo pontes junto com vocês. Porque falar de inclusão é fácil. Colocar em prática que a gente mais precisa. Então esse canal é para isso. É para mostrar que inclusão dá certo, dá para eu colocar em prática. E hoje eu tenho um convidado aqui maravilhoso, que treina na academia junto comigo. Vamos falar um pouco de tudo e vocês vão gostar. Fica aí, que vocês vão gostar muito. Ednei, meu amigo, Estamos aqui. Fala aí, Ednei, se apresenta, fala quem é você. Eu sou Ednei Sanches, sou psicólogo, sou professor de educação física também, sou professor de jiu-jitsu, né? Faixa preta lá da Gracie Barra. É meu professor, mano. Um beijo, pessoal lá da Gracie Barra da Boa Vista. Isso, exatamente, da Gracie Barra ali da Boa Vista, né? Na rua Fritz Jacob. E é isso, estamos aqui, Fê. E aí, como é que é o esporte de alto rendimento e o esporte e a psicologia? Qual que é a diferença da psicologia normal para a psicologia de alto rendimento do atleta? A gente pode dividir a psicologia, né, nessas duas questões que você trouxe. Então, a primeira delas seria a psicologia... Tem várias outras, né, mas vamos pegar na psicologia clínica, que é você atender a pessoa individualmente, fazer um trabalho de melhora emocional, de melhora psíquica, né, de acompanhamento para alguns transtornos, enfim, essa é a parte clínica. E aí nós estamos também falando da parte esportiva hoje, né, que seria justamente assim, a psicologia com olhar no esporte, né? E aí, quando a gente fala em psicologia esportiva, a gente pode abranger muita coisa, desde treinamento mental para o atleta, né? Até acompanhamento de possíveis problemas também. Por exemplo, a gente tem o atleta de alto rendimento, muitos acabam sofrendo de burnout, né, que é justamente exaustão por conta dos treinos, por conta da pressão psicológica. E pode ser acompanhado também. Então, na psicologia do esporte, eu posso ter esse olhar clínico para o atleta e também ter o olhar de treinamento, né, mental, ou seja, um treinamento psicológico para que ele tenha rendimento dentro do esporte. Só para você ter uma ideia, a questão emocional, como ela influencia, né? Um atleta ansioso, ele pode perder uma competição, uma luta, um jogo, simplesmente porque ele já entra ansioso na competição. Né? Então, esses trabalhos pré-competitivos, né, para lidar com a ansiedade, para fazer a gente chama de trabalho de equilibração, no caso, né, da questão emocional. Então, para ter um nível bom, né, de ativação mental e física. Então, essa é uma parte também, né, que pode ser feita. Entre tantas outras, trabalho em equipe, né, no caso do trabalho em grupo, né, para esportes coletivos, né, e trabalhos individuais para o esporte individualizado. Porque assim, como tem a mídia muito forte, hoje o atleta que você atende um jogador, né? Isso. Então, cara, você pode acabar com a autoestima do cara só porque ele fez um jogo não tão bom e a pessoa já fica daquele jeito. Aí você fala, mas jogador de futebol ganha muito, mas a pressão psicológica ganha muito também. Eu acho que é proporcional tanto. Como é que faz pra equilibrar isso tudo, cara? Porque é complicado, é puxado isso aí. Se a gente pensar, né, justamente nessa questão, no caso do jogador de futebol, né? Ele ganha muito, então ele tem que suportar, ele tem que se virar.
Mas não é bem assim, né? Então, ele é humano. Em primeiro lugar, ele é humano. Exatamente, é o que eu falo, né? Que eu converso bastante com o meu atleta lá, né? Com o atleta que eu atendo. É humano, e ele acha que ele precisa render, né? E assim, o que deixa vulnerável também muitos atletas é a própria torcida, né? Então, assim, quando eles dão muita atenção para o que a torcida está falando. Hoje em dia a rede social ela ajuda muita coisa, mas ela também prejudica muito. Atrapalha muito. Você prefere não ver rede social, porque tem muita gente que não tá olhando tanta rede social. Pois é. E aí na rede social, né, vem as críticas que muitas vezes são infundadas, né? Porque a torcida não conhece o atleta na sua intimidade para saber quem é aquela pessoa. E os ataques são constantes, né? Então, mas principalmente no futebol tem uma coisa que é bem interessante, assim, né? É que eu sempre comento com eles. Num momento, a torcida pode estar ali te xingando, né? Te ofendendo, porque você fez uma jogada errada ou participou de uma jogada errada. No segundo seguinte, você pode fazer um gol ou mudar a situação, você já vira herói. Então, essa dualidade de emoções, né, presentes assim na torcida, e é isso que o atleta ele acaba, né, absorvendo. Então, ele tem que estar bem equilibrado emocionalmente, né, e psicologicamente para entender que isso faz parte. Porque como é que você trabalha o mental para falar, você é humano, faz o teu melhor, é assim que você trabalha para tirar um pouco da pressão? Primeiro, né, primeiro não, mas assim, depende muito da demanda, né, o que traz, né, o que o atleta está trazendo. Então, desde questões assim de uma autopercepção, né? De se entender quem é, né? A profissão. Pra você ter uma ideia, certa vez eu conversei com ele numa das sessões, né? Principalmente no início lá, que ele trazia muito essa questão da torcida, né? De estar ali atacando, né? E tá sempre... E que ele se sentia muito mal com isso, né? Então, eu disse o seguinte para ele. Nós chegamos nessa conclusão. Você não é um vendedor de uma loja, você não é um vendedor de produto, você vende alguma coisa, vende emoções. Então as emoções elas estão presentes, tanto emoções positivas, quando eles vão te aplaudir porque você fez uma excelente jogada, quanto emoções negativas, quando eles vão te xingar. Né? E você tem que estar preparado, né, para entender isso. Partindo desse entendimento, que isso faz parte da profissão, aí já alivia muito, né? Então o processo, né, vamos dizer, de organização psicológica dessa questão e emocional é um processo que vai, né, a gente vai sempre trabalhando, não é um dia falou e está resolvido. Então é um processo longo, né, terapêutico. Tem que ir construindo. Exatamente. Tem que ir construindo. E aí, qual que é a diferença que a gente estava conversando aqui em off do amador profissional que a gente estava conversando de equipe, né? Que também é um rendimento. Como é que a gente faz para separar essas duas coisas e incluir também? Como é que a gente pode dizer? Hoje em dia tem o esporte amador, né, que é praticado por diversas pessoas. Vamos pegar um exemplo, corrida de rua, né? Então você percebe que cada dia mais tem crescido o número de pessoas que estão correndo. Só que não são atletas profissionais, eles não têm uma rotina de atleta profissional, mas eles acabam entrando também em alguma rotina de treinamento constante, de uma alimentação saudável, né? Mas eles não têm, vamos dizer assim, o mesmo respaldo que um atleta profissional, né? Que é de alto rendimento. O que seria o atleta de alto rendimento? É aquele atleta que ele vive do esporte, né? Então ele treina às vezes de manhã à tarde, né? De manhã à tarde, né? Então ele tem assim, é o trabalho dele, né? O atleta amador, apesar de muitos, né, terem até condições justamente de alto rendimento, né? Atletas amadores que pode correr maratona, é alto rendimento, mas não chega a ser o esporte profissional. Então, dentro do esporte amador, ele tem ali vamos dizer, a performance dele, né, que talvez seja muito boa, né?
Então a diferença é essa. O alto rendimento é quando ele treina muito, né? Então ele tem como profissão, então a profissão dele tem que ter o treinamento diário, né? 2 vezes por dia talvez, tem que ter o descanso, né? Que o descanso é parte do treinamento e alimentação, né, constante. Principalmente porque a gente conversa muito lá no jiu-jitsu. Ele é meu professor de jiu-jitsu, pessoal. Então, ele é um cara que sabe muito. A luta começa aqui, ó. Exatamente. Né? É. Isso aqui pode se levar tanto pra cima quanto pra baixo. baixo. Exatamente. Então, se aqui não estiver legal, não vai funcionar de jeito nenhum. E aí? Como é que é? Faz isso, né? Olha só, existem atletas que no treino você diz, nossa, tá voando. Nossa, essa pessoa promete. Né? Esse atleta, né? Quando chega na competição, não rende nada, perde. Aí você vai tentar entender o atleta na sua essência, né? Por que ele tem medo? Por que ele tem ansiedade que atrapalha? Né? O que leva ele a não render na competição? Né? O que a competição traz de estímulo aversivo para ele? Né? Então, esse trabalho é todo feito dentro da psicologia do esporte, percebe que é uma coisa muito individual, né? Mas que está inserida no esporte. Então, o medo, né? A ansiedade que está interferindo no rendimento dele. E aí tem que trabalhar e desbloquear isso tudo, virar a chavinha. Isso é uma questão emocional, né? Agora, tem uma questão que é assim, vou falar um pouquinho de treinamento mental. Isso. O que é o treinamento mental? Para você ter uma ideia, quando a gente pega um atleta profissional, né, que ele vai... A psicologia do esporte ela vai fazer esse acompanhamento com ele. A gente começa a fazer um treinamento antecipado de previsão de tudo que pode acontecer dali para frente, numa competição. Então, vou pegar um exemplo, Michael Phelps, né, da natação lá, multicampeão, né? Aí ele parou, voltou, ganhou tudo de novo, depois né? Ele tinha um treinamento que, assim, o treinamento mental dele era entender as emoções dele no momento da natação, da competição. Ele tinha um treinamento mental que para você ter uma ideia, o que eu faço se entrar água no óculos, ou se o óculos sair. Então, tudo isso já está previamente estabelecido. Trabalhando isso. Exatamente. Todos os entrevistas ali no meio da coisa. Exatamente. E aí, se eu tropeçar, igual como é que é a menina lá da Olimpíadas, não é a Daiane, é a Rebeca. E a psicóloga dela fala muito isso. Trabalhar o que vai acontecer, o que pode acontecer, para não se desconcentrar na hora do valendo ali. Exatamente. Para não cair do trave, para se escorregar ali, levantar e continuar. Então, é tudo trabalhando. Ou seja, a nossa cabeça é como se fosse programada, então... Totalmente. Tem teóricos que dizem que as emoções, elas são programadas. Elas não existem. Você programou, né, com as suas experiências, a sua interpretação das experiências, você gerou emoções. Né? Então, até essa questão, né, do que eu sinto com determinada situação... Ela é interpretativa. Posso contar uma historinha rápida aqui? Claro que pode. É podcast pra isso. Ela é até engraçada. Então, tinha um cachorrinho que encontrou outro cachorrinho e eles começaram a conversar. Isso para dizer da questão da interpretação das coisas. Então, tá bom. Aí um cachorrinho perguntou pro outro, ô fulaninho, o que é amar? Aí o outro falou, nossa, como é que eu vou explicar o que é amar? Ele falou, amar é assim, ó, não sei definir, mas eu vou falar o que você vai sentir. Quando você vê o seu cachorrinho, a sua cachorrinha amada, você vai sentir um frio na barriga,
você vai sentir suas perninhas tremerem, você vai sentir suas patinhas suarem, você vai sentir, né, você ficar paralisado, né? Aí ele, é isso que é amar, beleza. Aí saíram dali e foram. Quando ele saiu andando sozinho, virou a rua, veio um cachorro gigante, raivoso pra cima dele. Ele parou, olhou bem pro cachorrão, o cachorrão olhou pra ele. O que foi? O que você tá me olhando desse jeito? Qual foi a resposta dele? Estou amando. Por quê? Exatamente. Ele entendeu tudo, mas Exatamente, mas a interpretação, você vê que as sensações físicas, elas são semelhantes em diversas emoções. Aí vai de toda a interpretação que você tem. Exatamente, as experiências que você tem dentro daquilo, né? Então, assim, aquilo que eu disse para você sobre esporte, o que faz que o atleta interpreta numa competição, se ele vai muito bem no treino, mas na competição ele não vai. Qual que é a interpretação dele daquilo? Que gera ansiedade, medo, insegurança, entendeu? E isso é bom, é interessante. Porque assim, pode ter um dia que você não dormiu bem, não tá muito tudo legal, e aí você não correspondeu, e tá tudo bem, errar. E tá tudo bem, tá tudo bem. E em relação à inclusão, o que a gente pode falar? Nossa, a inclusão tem muita coisa, hein? Bom, então nós temos, vamos falar, a gente tá falando de esporte de alto rendimento, né? Quando a gente traz a inclusão, será que inclusão, o esporte de rendimento é inclusão, no caso dos para-esportes? Hoje já se sabe que não, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente estava comentando até agora, né? A inclusão no esporte de alto rendimento ela não existe, por quê? Porque aquele atleta que está lá, apesar dele ter as necessidades especiais, ele é um atleta de alto rendimento, ele treina duro, né? Como qualquer outro. Como qualquer outro, ele tem que render, ele tem que dar resultado. É apenas uma condição, e que isso fique bem claro, é apenas uma condição. Exatamente isso. Não é o que define. Então, antigamente, até usava um termo, né? Olha só que interessante para as pessoas portadoras de necessidades especiais. A pessoa aposentava, ele era chamado de inválido. Você acha inválido? Ele não tem valor nenhum. Acabou. Inválido. Pode trancar. Aí fica. Era aquele um que ficava lá, né? Sentado na cadeira lá, largado, ele é assim mesmo. Hoje não. Hoje a gente sabe muito pelo contrário, né? Então, esses esportes, né? Os esportes, tanto os esportes inclusivos, que aí seria os esportes que, né, colocam as pessoas para praticar, todo mundo, cada um nas suas condições, no seu ritmo, né? E o para-esporte, o esporte paralímpico, né, que a gente pode dizer assim, o esporte com portadores de necessidades especiais, esporte de alto rendimento, que aí ele é atleta. Em algum momento ele foi incluído, ele participou de um processo de inclusão, mas depois ele saiu e veio para o esporte de alto rendimento, que aí já é outro, aí é para poucos. Assim como o jiu-jitsu de academia, né? Todo mundo faz, mas aquele que vai para competição e competição de alto rendimento é para poucos. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam demais. Então, eu acho que os dois são muito válidos, tanto o esporte inclusivo quanto o para-esporte. Né? Por quê? O para-esporte, ele estimula, né? Porque você vê outras pessoas com necessidades como a sua, ou talvez até mais, vamos dizer assim, mais severidade, né? Que estão lá. A gente pega o Danielzinho, né? Que foi da natação agora, multicampeão também, né? Então, assim, e o para-esporte, esporte de alto rendimento, posso contar como é que ele surgiu? Pode, manda Deus. Ele podcast é teu. Ele surgiu, obrigado, ele surgiu logo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, lá numa cidade da Inglaterra, Stoke Mandeville, por um médico, um neurologista, ele chamava Ludwig, esqueci o sobrenome, mas enfim, ele era um neurologista que ele começou a trabalhar o esporte para readaptação desses soldados que tinham problemas neurológicos. Então, lesões neurológicas, mutilados, tudo mais. Então, era assim, era arco e flecha e tal, né?
E aí o que aconteceu? Em 1948, surgiu os primeiros jogos, né, estabelecidos, jogos de Stock Mandeville, com esses atletas. Então, antes era só para justamente trazer eles para, né, não serem inválidos, né? E aí... Pensou uma integração ali. E aí, depois dessa competição... Exatamente, aí começaram a fazer a competição. Aí, em 1960, em Roma, nas Olimpíadas de Roma, ficou estabelecido os primeiros Jogos Paralímpicos. Que legal! E aí tinha 400 atletas, que foram 28 países. 2024, nós tivemos 4.400 atletas, né? Então você percebe que olha o exponencial que deu, né, de multiplicação de atletas. Então por quê? Porque realmente assim, todo mundo está vendo que isso mudou muito, né? Mudou muito. Ainda bem. E por que você acha que o Brasil, com pouca, sei que esse senhor disse, com pouca estrutura que tem, e é tão acima de muitos países por aí? Você acha que é vontade, é gana, né? Eu acho que sim, né? É vontade, né? O brasileiro tem uma coisa que é interessante, né? Que se não vai do jeito, vai na fé, né? Exatamente. Porque a gente fica tão acima de muitos países que têm condições financeiras. Exatamente. Né? E o Brasil tá ali igual, é medalha em cima de medalha. Exatamente. E isso eu acho interessantíssimo. Isso eu acho muito importante. E tem uma coisa interessante, até falando do esporte paralímpico, de alto rendimento, a questão psicológica, né? O mesmo treinamento mental que você faz com um atleta convencional, você faz com um atleta paralímpico. Então, quer dizer, por quê? Porque aquele que é o atleta com portador de necessidades especiais, né, no caso, tem as características dele, ele vai ter que render do mesmo jeito, né? Sim. Ele vai ter que render do mesmo jeito. Sim. Então, o trabalho mental, o trabalho, né, vamos dizer assim, de superação, de resiliência, ele acontece da mesma forma. Quando ele treina comigo, é a mesma coisa. O que ele faz lá comigo, o que os outros estão treinando, ele treina comigo, às vezes de uma forma adaptada. Porque assim, eu não consigo rolar, eu não consigo subir ou fazer uma guarda, né, em cima da pessoa. Mas a gente tenta adaptar o máximo possível ali, né? Exatamente. Pra ficar de igual pra igual. Outro dia até eu sufoquei eles ali. Essa moça tem uma força, hein? Pelo amor de Deus. Não deixa ela pegar teu pescoço, não. Não deixa não. Cara, não deixa. O pessoal vem, alguns vêm assim, né? Querem treinar e falam, não tem dó de mim não, porque eu não vou te dar de você. Pode vir com tudo. É isso aí mesmo. Então, dá nada, moça. Então é isso. Então é bem isso. E é interessante, porque eu me sinto muito incluída. Pois é, então. Né? Você percebe como é que é, né? Você é um exemplo disso, né? Você vai lá, você treina, existe um respeito pela tua condição e as pessoas... O mais legal, acho que é isso. As pessoas se adaptarem à sua condição. Não é trazer você para se adaptar à condição nossa. Né? Então, por quê? Porque cada um tem as suas características, né? E a gente tem que chegar no mesmo nível, né? E logicamente que isso é importante. Antigamente, você sabe disso, né? Pessoas, né, com necessidades especiais não avançavam, falando do jiu-jitsu, não avançava. Por quê? Porque, sei lá, não consegue movimentar o quadril, então como é que vai pegar uma faixa azul e tal? Né? Uma faixa roxa, como é que vai evoluir? Hoje não. Vai chegar numa faixa preta, por exemplo. Exatamente. Hoje não. Hoje a gente entende que todos vão evoluir dentro das suas condições. Tem aqueles que vão para o campeonato? Tem aqueles que vão para o campeonato convencional e tem aqueles que vão para o campeonato adaptado. E vai para o campeonato do mesmo jeito. Né? Então você percebe que a evolução do esporte, eu acho que ela se dá nesse nível, né? Onde todos podem participar. Todos podem participar de um treino simples lá na academia. Eu não quero competir, mas você pode participar e todos podem... eu quero ser competidor.
o convencional e o portador de necessidades. E que vai ter competição. Né? Isso é lindo, eu acho que isso é maravilhoso. O esporte é uma ferramenta que eu acho que mais inclui. Exatamente. Hoje nós foi uma reportagem de um menino na televisão, na TV Tem, que ele é autista e ele está praticando Muay Thai. E com isso ele está conseguindo interagir com os outros. Antes ele ficava recuado, falando dele, e agora ele está interagindo com os outros. Sabendo o que é lateralidade, o que é a coordenação motora, tudo. Exatamente. Porque foi desenvolvendo. Você falou uma coisa interessante aí, né? Que é justamente assim, ó. Pegar um caso do espectro autista, né? O TEA. Você falou do Muay Thai. O Jiu-Jitsu, ele é extremamente interessante para o TEA. Por quê? Porque exige uma concentração tão grande em exatamente aquilo que você está fazendo, que é praticamente você se fechar em você mesmo ali, né? Para desenvolver o trabalho com o outro. Muito bem. E ao mesmo tempo, ele te dá a oportunidade de um contato muito grande com o outro. Porque você precisa do outro. Exatamente. Porque você precisa do outro, quando tá sendo e é bastante contato, né, Fê? E é bastante contato. O jiu-jitsu, todo mundo sabe, né? Entendeu? E é interessante, eu acho que você pode falar como é que a cabeça desenvolve outros caminhos, né? Porque ele na hora. Exatamente. Ele na hora. E aí, como é que faz? Como é que se a cabeça é programada, como é que ela acostuma com as coisas? É que é o seguinte, tem o treino, né? Então no treino ele já é acostumado. Mas eu acho que a cabeça nossa é tão gigante que ela vai, que eu chamo de caminhos filosóficos, que é, se você não faz de um jeito, tipo uma corrida, todo mundo corre de um jeito para chegar na reta final. As pessoas com deficiência, ou todo mundo, na verdade, pode arranjar uma outra forma, fazer um outro trajeto para chegar na mesma linha de chegar. Exatamente. Isso eu acho que a cabeça é incrível, cara. Exatamente. Eu acho incrível. Arrumar uma solução, né? As rotas, né? Exatamente. As rotas, né? Exatamente. Eu acho isso lindo. Não, é maravilhoso, né? A capacidade de você se adaptar, né? O ser humano ele é tão adaptável. Mas tem aqueles que parece que tem uma dificuldade, né? E sim, quando tem a gente chama, né, de regra rígida, né? Que ele não consegue mudar o jeito de pensar. Aí ele vai ser sempre a mesma pessoa, né? Agora, quando a pessoa ela se dispõe a fazer isso e ela vai descobrindo, né? Ela vai criando as suas possibilidades e o cérebro ele vai dando todas as condições para você achar esse mecanismo, né? De fazer rotas. De outro jeito, exatamente. Das rotas. Você deu aula do que na faculdade, né? Na faculdade eu dou aula no curso de psicologia, dou aula no curso de fisioterapia. E já dei aula também no curso de educação física, né? E lá você dá aula do quê? Lá eu dou aula na psicologia, tô dando agora psicologia escolar, mas já dei aula de psicologia de grupo, já dei psicologia esportiva, né? Cada semestre é de uma forma. E dou aula na fisioterapia de psicologia aplicada à fisioterapia. E aí? Você tá vendo quanta coisa? Nossa, é muita coisa, Na fisioterapia, assim, é que eu sempre falo, né? Onde tem gente, tem que ter psicologia. Quanto melhor você conhecer de como que as pessoas funcionam, melhor vai ser a relação, né? Melhor vão ser os resultados. Imagina assim, se você vai treinar jiu-jitsu lá e eu sou com cabeça fechada e falar, isso aqui não é pra você não. Não é? Eu já escutei isso muitas vezes. Você já escutou? Eu acho que aí é um problema. Só que não é seu problema. O olhar já diz muita coisa. Exatamente. Não é só
falar, mas é o jeito de tratar. Exatamente. Eu já saí de um lugar onde eu fazia jiu-jitsu antes porque o professor não tinha cabeça aberta para aprender outras coisas. Então ele dava sempre a mesma coisa, sempre dava a mesma coisa. Eu falei, não, dá errado. Não, aí não vira. Eu quero evoluir. Exatamente. E aí foi que coach me deu a oportunidade de eu poder treinar lá. Aí eu tô progredindo lá. E tá mesmo. E eu fico feliz. Então tem que abrir a cabeça. Exatamente. Então aí, né, que eu tava dizendo, se você ouve um negócio desse, o problema não é seu. Uhum. O problema é quem fala, ou quem pensa. Uhum. Porque assim, para um bom professor, né, no caso do esporte, ou para um bom treinador, assim, eu vou, né, pegar o que eu penso, né? Uhum. Para mim é um prazer muito grande quando eu vejo que é uma evolução daquele que tem mais dificuldade, né? Então, eu falo, puxa, como, né? Olha só, a pessoa evolui, você vê que ela fica feliz, né? Eu não posso exigir que ela tenha a mesma performance que eu. Não. Mas eu posso exigir que ela melhore, isso eu posso. Isso, com certeza. Você vai melhorar. Tem todo direito. Né? Exatamente. Principalmente porque todo mundo vai ficar velho um dia. Pois E é. E a nossa condição vai diminuindo. É lógico. Você não vai ter pirueta igual você estava antes. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que o legal do esporte, o legal da psicologia é tirar o melhor de cada um. É isso aí mesmo, tirar o melhor de cada um. Você não exigir que faça igual mas é tirar o melhor de cada um. Exatamente. Eu não vou pedir que você faça igual a mim, mas eu vou sempre cobrar que você faça melhor do que você mesmo. Né? Porque só assim que você evolui, né? E é aquilo, cada um no seu ritmo, cada um na sua condição, mas a evolução ela tem que ser constante. Né? Então, aí eu acho que é inclusão. Aí eu acho que é inclusão. Né? Então, você estava me falando agora há pouco que você vai participar de uma competição de jiu-jitsu. Por enquanto, ali na academia, você está em inclusão. Mas quando você for lá para o campeonato, você já vai estar entrando para o esporte amador, o esporte de rendimento. Não digo alto rendimento, mas já é um esporte de rendimento. Né? Entendeu? Então, você vê como é bacana isso, né? Você se superar. Né? E eu pedi isso pra ele porque eu quero me testar. Porque eu já me sinto preparado. Como é que vai ser? Você que dê tudo certo, você que não, você que não seja legal. Mas não tem importância. Eu quero ter essa experiência pra mim. Entendeu? E aí foi quando eu pedi, eu falei, eu quero lutar. Pois é. E aí, porque eu quero ter essa sensação. Você sabe qual que é o problema disso que você vai fazer lá? Você gostar. Aí você vai querer você vai querer participar de todas. Aí eu vou você curte, aí você então, não é maravilhoso isso? Eu acho. Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. O perigo é esse, você gostar e assim, você vai ter que ir em todos. Né? Pensou? Mas meu sonho era ser atleta, né? E vai ser, você já é. Eu sempre tive vontade de ser atleta, porque eu gosto de estar no front da coisa. Então pronto, é o primeiro de vários, né, filho? É o primeiro de vários. Porque quando você pega o gosto, você vê que você tem condições, né, que você tá ali, né, isso, né, se você não tiver aquela trava do medo, que pode ser trabalhado também, mas você vai querer estar em vários, né? E isso acho que uma evolução, né, um desenvolvimento social, um desenvolvimento individual que o esporte traz, né? Então, assim, espero que quando você estiver lá, você goste. Aí para você ir em vários outros. Aí a gente vai conversar muito. Aí vai ser bom. Aí vai ser bom. É exatamente isso. Aí vai ser bom. Tem mais algum recado que você queira dar? Eu gostaria de dizer para todo mundo, né, que justamente sempre saiam da zona de conforto. E aquela pessoa que é mais velha e acha que não é para ela, mas
ou aquela pessoa que está sedentária, como é que a gente pode dar um estímulo para ela e falar, ó, vai lá e vamos fazer alguma coisa? Porque tem vida. Enquanto Isso. respira, tem vida. Isso. Enquanto respira, tem vida. E sempre tem um dia para você começar. Sempre. Sempre você tem um dia para começar. Então, eu sempre comento assim, né? Ah, isso não é mais para mim, tá? Se você começar hoje, daqui 5 anos, você já vai ter treinado 5 anos. É ou não é? Se você, isso não é para mim, eu não comecei a treinar, daqui 5 anos, você ficou mais 5 anos sem treinar. Não é verdade? Então, é uma questão única de decisão. Como é que a gente faz com a procrastinação? Nossa procrastinação é... Porque eu acho que tá aí muita coisa da procrastinação. Você fica procrastinando. Hoje, na psicologia, o estudo da procrastinação, ele é um pouco mais profundo. Ele deixa de ser exclusivamente, Fer, a questão de assim, eu vou de adiar. Então, o procrastinador, ele não é simplesmente uma pessoa que adia ou que deixa as coisas para fazer depois, ou porque ele é um preguiçoso. Então, hoje, na psicologia, a gente entende que existem várias outras questões por trás disso, né? Questões emocionais, inclusive, de autoestima, de autoconceito, questões até de transtornos emocionais, pode ser depressão, ansiedade, que provocam essa procrastinação. Então, hoje a gente sabe que não é apenas, procrastinar não é apenas adiar, ou deixar para depois, ou ser preguiçoso. Tem alguma coisa que o buraco é um pouco mais embaixo, que tem que ser investigado. Tem que ser investigado, isso. E a gente tem um quadro aqui, que é pergunta para Fer. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Eu tenho um monte de perguntas. Pode fazer. Mas vamos ver uma pergunta bem... Pode fazer. Bem tensa aí pra você. Pode fazer. Pode me colocar. Pode me dar um chacoalhão. Um cigarro. Isso aí. Um catagatã. Um armlock. Isso. Ô Fer, o que você sente que mudou na sua vida a partir do momento que você saiu da zona de conforto e começou a treinar jiu-jitsu? Cara, mudou muita coisa. Principalmente eu posso. Eu consigo. Olha. Porque nem eu sabia que eu conseguia isso tudo. Olha. Nem eu sabia. Porque, assim, eu ganhei porque é aquele negócio. E eu não tô aqui, tá, pessoal, pra fazer vitimismo, porque eu não tô aqui pra isso. Porque a gente sempre tem que estar provando algo. Que você consegue. Lá, eu me sinto igual. E por me sentir igual, eu consigo evoluir. Porque ninguém me olha. No jiu-jitsu, pelo menos na academia que a gente faz, ninguém é diferente de ninguém ali. Não tem. Todo mundo é igual, todo mundo se respeita. Isso. Então, quando você se respeita e você se sente pertencente, a probabilidade de você evoluir é muito grande. Sim. Então, assim, antigamente, quando eu ia me desequilibrar, eu não apoiava. Hoje, quando eu desequilibro, eu já apoio. Olha. Porque eu já estou esperando isso. O apoio, eu vou cair aqui, coloca a mão, coloca o braço, coloca o que for. Então, assim, isso me ajudou. Então, eu não tinha noção do que eu conseguia fazer. E a gente nunca tem noção de onde vai chegar. A única coisa que eu vou te dizer é que eu quero continuar indo. E exatamente, não vai parar mesmo. Entendeu? Se você parar, eu vou puxar sua orelha. Entendeu? Então, assim, a faixa, com fé em Deus, sei que eu vou ganhar a faixa azul já. Legal. É uma coisa que eu conquistei. Isso. Mas, assim, o importante pra mim é estar ali. Isso. É a noção de pertencimento. Isso. Porque eu lido tanto com situação de exclusão que tá ali pra mim uma alegria. E ali eu vou desenvolvendo cada vez mais. Que bom. Então isso pra mim é incrível. Olha só. Isso pra mim é incrível. Maravilhoso, isso é importante. Ver o quanto que eu consegui me apoiar, me equilibrar, fazer um monte de coisa, trabalhar a minha ansiedade. Porque quando você tá no sufoco, o que você quer fazer? Você quer se debater.
Ali não, você tem que aprender a como sair daquele golpe ali. Então, tem que aprender a respirar e ver o que você pode fazer. Eu aprendi a não me desesperar. Antigamente, tudo que acontecia eu me desesperava. Hoje não, hoje eu falo, calma. Né? Porque ali você tem que manter calma para fazer todo o movimento. Entendeu? Então é isso. Nossa, que maravilha. Você vê quanta coisa. E a autoestima? Ah! 200%. Pois é. 200%. A Fernanda que é hoje, mãe mesmo aqui, de 1 ano, de 6 meses atrás. E a Fernanda que vai ser amanhã é muito melhor do que essa daqui. Por causa disso tudo. A gente vai ganhando uma bagagem muito grande. E essa bagagem só vai somando. Entenda, viu, pessoal? Bagagem boa. Bagagem ruim, deixa pra lá. É. O importante não é o que aconteceu com você. É o que você pode mudar hoje. Porque o amanhã você não, o ontem você não muda mais. Mas a partir de hoje você pode mudar. Então é isso. É o que eu venho construindo. De positivo. O negativo já aconteceu. Posso mudar? Não. Então deixa ele pra trás. Isso. Vamos seguir. É isso daí. Né? Então, eu trabalho isso comigo todos os dias. Porque o que aconteceu comigo foi que fizeram uma cirurgia errada em mim. Aí eu perdi o equilíbrio. Eu já tava começando a andar de muleta. E aí, como é que eu faço pra lidar com isso? Não é olhar pro que aconteceu. Bora pra frente. Já tá feito? Já tá feito. Então, o que eu posso ser de melhor hoje na condição que eu tenho? Como é que eu posso melhorar a minha condição? É assim que eu encaro. Porque senão você não sai do lugar. É assim que eu enxergo a vida. Não que não tenha dias difíceis. Tem, muitos. Mas eu não deixo isso tomar conta. É isso. Muito bem. Você vê quanta coisa, né? É isso. Muda a vida, né? Muda. Muda. Eu não troco meus 40 pelos meus 30 de jeito nenhum. Mas isso só a idade vai, o amadurecimento vai te dando. E eu amo fazer o que eu faço. E quero continuar fazendo. É. Sabe? E o canal tá aí. Para as pessoas irem pensando sobre o assunto. E podendo fazer diferença naquilo que ela consegue. Porque eu não sei a dor do outro. É. Eu sei a minha dor. Entendeu? E é com ela que eu tenho que lidar. O olhar do outro, o julgamento do outro. Eu aprendi uma coisa, sabe, Ednei? Que o que é meu, eu consigo mais ou menos controlar. O que é do outro, não controlo. Não controla, exatamente. Então deixa quieto. É. O outro não paga minhas contas. É verdade. Que bom seria, né, se pagar. Pode reclamar, pode falar de mim, mas paga as contas. Né? Então, você vai então, meu filho, já era. É isso aí mesmo. Tá bom, amor. É. Então é isso, é sair da zona de conforto, né, Fernanda? Assim, você não pode... Aquilo que você falou, isso não é para mim, ou isso não é mais para mim, quando for uma pessoa mais velha, né? Isso não faz parte da minha vida. Então, quer dizer, você se mantém... E a zona de conforto, né, ela é engraçada porque, assim, às vezes as pessoas estão desconfortáveis na zona de conforto, mas... é uma zona conhecida, ele sabe lidar, né, com aquilo que ele tem. E aí não dá um passo para mudar tudo isso. Não dá um passo para mudar tudo isso. Como diz minha mãe, eu aprendi uma coisa com ela, filha, a gente aprende a gostar das coisas boas e das coisas ruins. Exatamente. Entendeu? Porque você tá tão acostumado que você vai assim mesmo e vai empurrando com a barriga. Mas não tá gostando, mas é o que você tem. É que aquele pouco que você tem, que você fala, deixa assim. Isso aí mesmo. E aí é complicado. Ele acostuma com as coisas boas e com as coisas ruins. E acostuma mesmo. E acostuma. Então não acostume com coisas ruins. Exatamente. Não acostume. Saia dessa zona do conforto aí, porque é isso. Você tem oportunidades. Hoje em dia tem muita oportunidade para tudo. Tem. Basta você querer. Né? Com certeza. Basta você querer. E aí, o que você quer hoje?
Mude o seu hoje. Amanhã você muda mais um pouquinho. E se cair, levanta e continua. Que é isso muito que o jiu-jitsu nos dá. Você cai, levanta e continua. Exatamente. E agradece. Exatamente. Né? E agradece. E agradece, sempre assim. E vamos continuar. Assim tem que ser, Fer. Sempre olhar pra frente. Sempre olhar pra frente. Né? Por mais que esteja doendo, mas vai que aquilo ali vai cicatrizando. Como diz uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, o tempo é o melhor. Como é que é? O tempo é o melhor remédio e a melhor borracha. O tempo dá um jeito em tudo. Dá. E se você faz terapia, é melhor ainda. Eu gosto. Você faz terapia, Fer? Faço. Há muitos anos. E eu amo. E não pretendo sair. É isso aí, o negócio é isso aí. Eu adoro. Eu adoro. Aí você vai falar, não tem dinheiro. Não, tem muitos lugares que dá de graça aí que você pode buscar. É só você buscar. Né? Então é isso. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço você, assim, a tua simpatia, a tua força e me inspira muito, viu? Isso. Obrigado, meu amor. E eu agradeço muito participar daqui desse podcast, trocar essa ideia gostosa com você aí, que a gente sempre evolui. Com certeza. Quando você quiser voltar, a casa é sua, a casa é nossa. Tem bastante coisa pra falar, hein, Fernando? A gente pode ficar aqui, ó. Pode ver, pode pensar nos próximos, então. Tá, joia. Quando você quiser, pode me chamar que eu venho. Tá bom, meu amor. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado, então, pessoal. Obrigado você, meu querido. Espero que vocês tenham gostado, porque é isso. Inclusão é a questão e buscar novos caminhos, outras zonas, que não seja apenas a zona de conforto. Você tem que sair dela. Valeu? Espero que você tenha gostado desse podcast, porque foi feito para você com muito carinho. E até o próximo episódio. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de levar a inclusão, porque se não fosse vocês não seria possível. Um grande beijo a todos. Até o próximo episódio, porque a inclusão é a questão. Um beijo.